Jesus. Estamos aqui mais uma vez na pregação da Bíblia, falando do Deus vivo, do Deus poderoso, do Altíssimo, do Espírito de Deus e de Jesus Cristo, pregando para o mundo todo a palavra de Deus, a verdade de Deus e o amor de Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe vocês. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus, que nos ilumine. Diga amém. Amém. Nos ilumina, a igreja é um ministério. Ele tem Deus, tem que nos iluminar. O ministério é coisa de Deus, não é coisa do homem, não. A Bíblia diz que tem muitos ministérios, mas o seu é o só. Que nos ilumine, que nos dê força, porque precisamos que Deus abençoe o ministério, que nos abençoe. Porque eu conheço tanta gente que está querendo abrir igreja, e está começando a endoidar, porque pensa que isso aqui é brincadeira. Vocês não sabem a autoridade que eu tenho sobre isso aqui. Vocês não sabem a bronca que eu tenho aqui. É em cima da outra. Ó, povo de Deus, eu vou contar um caso a vocês aqui ligeiro, para começar a pregação. Faz mais, não faz, Simão, que nós fomos em São Paulo, levar o recado da Valdomiro Santiago. Meu irmão tinha feito 2 anos, 14 anos. Que eu fui a São Paulo, povo de Deus. Escute, fui de carona, mas minha esposa e meu filho. Deus mandou eu ir dar um recado a Valdomiro Santiago, o presidente da Igreja Mundial. Vocês sabem quem é. Tudo sabe aí. O maior ladrão que o Brasil já teve na face da terra. E Deus mandou eu ir dizer a ele que ele tivesse cuidado. Porque Deus ia pegar, eu estava orando assim, Deus me falou que eu fosse lá. Que ele tivesse cuidado, que Deus ia pegar ele. E eu disse a ele lá, escuqueiro, você é quem sabe. Recado está dado, e eu já estou sem. Olha o que aconteceu agora. Perdendo as igrejas, arriscado até de ser preso. Milhões e milhões e milhões. Só a igreja central está sendo avaliada, só de entrada, 31 bilhões de reais. Que é a de São Paulo, lá do Brás. Eu não tenho igreja, para quê? Eu vou abrir uma igreja sem poder pagar? Eu vou forçar o povo a me dar para pagar? Nunca vou fazer isso. Se eu estou vendo que o povo está precisando, se eu tivesse dinheiro para ajudar, eu ia ajudar. E aí, povo de Deus, vocês vão dizer o que é isso? Eu vi o cara agora da Assembleia dizer, não, isso está acontecendo, mas está acontecendo nas igrejas. A Assembleia de Deus está furada também, tem outro rombo. Outro absurdo, quando ele diz assim, capítulo 15, versículo 33, o livro de Marcos, os últimos capítulos. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz. Olha a morte de Jesus como foi. 3 horas da tarde. Aí diz que foi 6 horas. 3 horas da tarde. Ele disse, Eliai, Eloi, Eloi, lemaná, sabactini. Isso quer dizer, Deus, meu, por que me desprezaste? E aí, olai, lenam, sabactai. Isso quer dizer, Deus, meu Deus, por que me desprezaste? Ai, Deus desprezou Jesus, quanto mais nós. Vocês já imaginaram isso?
O rapazinho é bom, né? Não é bom? Deus não é bonzinho? Vocês não pregam por aí? Tu tá vendo, careca? Tu tá vendo o povo de Deus? Tá vendo, Luiz? Quem é Deus? Algum dos que estava ali, ouvindo isto, dizia: veja, ele chama por Elias. Um deles correu para embebar uma esponja em vinagre, colocando-lhe na ponta de uma cana, deu-lhe a beber, dizendo: espere, veja se Elias vem tirá-lo. Quer dizer, eles não pensavam que era Deus, eles pensavam que era quem? Elias. Mas Elias já tinha o quê? Morrido. Então eles pensavam, para aqui onde eu provo. Gente, eu estou tentando provar a vocês o que eu digo. A espiritualidade vem do começo do mundo. Olha quando ele diz: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu, olha, e o véu que vocês, igreja, botam na cabeça aí, igreja do véu, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aí vocês que é do véu, estão mentindo ou não estão? Dizendo que o véu ainda existe. Como é que existe? Hein, careca? A senhora está ouvindo? Como é que existe? E o santuário que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, e disse: verdadeiramente este homem era o filho de quem? E estava também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas. E estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor e mãe de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres acompanhavam, assim vi a ele. Desta havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ó, morreu 3 horas da tarde. Veja, viu? Presta atenção. Aquilo que nós íamos conversando no carro. Morreu 3 horas. Está ouvindo, Luiz? Está ouvindo vocês? Está ouvindo? Morreu 3 horas da tarde. Deus abandonou ele. Por que Deus abandonou ele? Simplesmente por uma coisa, porque ele era carne. Jesus não era espírito. Porque o espírito de Jesus é escrito com letra o quê? Minúscula. Ele tinha um espírito como eu tenho, como o Luiz tem, como vocês têm. E aí, meu irmão? Fica difícil, não fica? Sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é a véspera do sábado. Quer dizer, no sábado ninguém faz o quê? Nada. José de Arimateia, ilustre mestre do seminário, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após sacrificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, debaixo do corpo da cruz, envolveu um lençol que tinha comprado e disposto em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Gente, você vai ver aqui a safadeza já que a gente vive de hoje. Ela não vem de hoje. Ela vem de muito tempo. A ressurreição de Jesus. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Bem certo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Dizia uns aos outros: quem nós removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque eles faziam o túmulo naquela época dentro de um lajeiro. E ali tapava com a pedra. Eu sou um Luiz. Eu, né? Com a pedra. E era muita gente para repor aquela pedra de um lado para o outro. E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizados. Eles, porém, lhe diziam: ó, presta atenção, rapaz, presta atenção. Presta atenção. Não tenha medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lado onde tinha colocado. Mas vão e diga aos discípulos dele, a Pedro, que ele vá adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. Quer dizer, ele amava Pedro, Jesus. É como a gente ama muita gente aqui, e na mesma hora leva aquela cacetada. Pedro deu o quê? E saindo eles, fugiram do sepulcro, porque estava tomado de temor e assombrava, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece a quem? Quem era Maria Madalena? Uma prostituta. O nome certo era uma puta. Mas não é verdade? Não pode querer esconder as coisas. A pior desgraça de vocês é que escondem as coisas. Aí tem um livro que fala, eu não sei, não posso dizer, mas fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E se teve, estava errado,
Nunca. Ele não era um homem de carne, de osso, de sangue, de cabelo, de vida. Ele não veio na carne. Ele não podia ter se tivesse vindo em quê? Em espírito. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, sendo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha aqui. Olha, está vendo aí, moça? Olha aí. Repare, viu? Havendo Jesus ressuscitado de manhã, sendo o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ele, foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiro de Jesus, e estava triste e chorava. Este, ouvindo que ela vivia o que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus dizia direto: vou morrer, mas com 3 dias eu ressuscitarei. Quantos acreditaram? Jesus aparece aos 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Aonde para a evangelização. Finalmente Jesus apareceu aos 11, que naquela época só tinham 11 o quê? Profetas, porque ele não tinha morrido. Quando estava à mesa e censurar-lhe a incredibilidade. E a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto, já ressuscitado, e disse: vou por todo mundo, pregue o quê? Ou ele mandou cantar, louvado. Povo, vocês que são crentes, cantador, eu gostaria de escolher a Globo, a SBT, a Record, para fazer show de cantaria. Talvez se tivesse mais salvação do que dentro da igreja velha, gritando. Um deles, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Olha, em meu nome, hein? No nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha aí o que eu falo. Eu não me faço, não. Eu falo. Pegarão em serpente, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará mal. Se puseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. O que é que eu faço?
Porque você tem que observar uma coisa, tem uma cura carnal. Para isso Deus deixou o quê? O médico. Está aqui na Bíblia. E tem a cura espiritual. Aquela da sua irmã era cura carnal, aquele excesso de gordura, de sal, disso, daquilo. A sessão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de te falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita do Pai. Ele sentou-se aonde? Então ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele tinha sentado no trono de Deus. Aí vocês, mais outra mentira de vocês aí, que diz que Jesus é o mesmo Deus. Está vendo aí, gente? Está vendo aí as mentiras? Eles foram, pregaram por toda parte, cooperando-se com eles. O Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. O Evangelho segundo Lucas. Terminamos mais outro livro. Vamos para outro livro. Já vamos em 1748 páginas. Só falta 300 e poucas páginas para terminar. Prefácio. Isso aqui é bonito demais, rapaz. Quando a pessoa está assistindo uma palavra de Deus sendo pregada, realmente o que está dizendo, você sente paz. Mas quando você pega, quero água. Quando você prega uma palavra, que você sente que aquela pessoa está criando, que não está dentro da Bíblia, você sente logo que é safadeza. Sente. Visto que muitos já empreenderam uma amarração coordenada, fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles, testemunha, oculares e ministros da palavra. Está vendo aí? Tem que pregar o que Deus que deixou, pode deixar, o que Deus mandou dizer aqui. Você não pode passar disso aqui, não. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desta sua origem, dar-lhe por incrédito, excelentíssimo Teofilo, uma exposição em ordem, para que vocês tenham plana certeza das verdades em que fui instruído. Quer dizer, você só tem verdade se você estiver indo pela Bíblia. Mas se você sair daqui, é tudo mentira. O nascimento de João Batista e anunciado. Nos dias de Herodes, rei de Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O melhor deles era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Isabel era da família de quem? De Arão. Filha de quem? De Arão. Ambos eram justos diante de Deus
vivendo de forma irrepreensível todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Está vendo aí? Quem quer viver assim? Tu quer? Quer não, irmão. É difícil. Ele não tinha filho porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias insacia os sacerdócios diante de Deus, na ordem do seu turno, cumprir por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso durante esse tempo todo. A multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e no temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: eu já vi gente teimar comigo, dizer que João teve relações, Zacarias teve relações com Isabel, o menino ter nascido. E não foi. Foi o anjo. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante de quem? Não beberás vinho, nem bebida forte. Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Ele, quando eu disse a vocês aqui, eita glória, eita aleluia, não é? Quando eu disse a um comboio de abestalhado que fica dizendo que Jesus é mais do que João, nunca, Jesus, para descer o Espírito Santo dele, teve que ter o batismo. E João já nasceu com o Espírito Santo. Olha, não beberás vinho, nem beba bebida forte, e serás cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Olha aí. Está vendo aí, irmão, 7 dedos? Eu estava certo ou não estava? Eu estou certo ou não estou? Está vendo aí, pô? O velhinho é tampa, viu, bicho? Não adianta não. Isso era que eu queria ver. Já desde o ventre materno, ela converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E o seu Deus irá diante do Senhor, no Espírito, diante do Senhor de quê? No Espírito, aqui já não é o Espírito Santo, aqui já é o Espírito comum. E o poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter o dos desobedientes à prudência do justo e habilidade para o Senhor. Um povo preparado.
Aí fica complicado, não fica? Fica, irmão. Porque pegaram Jesus, santificaram. Ele é santo. Mas ele foi pecador. Ele teve que ser batizado. Porque só era batizado quem tinha o quê? Pecado. Ó. Então Zacarias perguntou aos anjos: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o mesmo de Jesus, que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo. Todavia você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que esta coisa virá acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no duvidou tempo de cumprir. Então, quer dizer, você olha, Jesus é irmão de quem? De João Batista. Eu não venho dizendo isso? Quanto tempo, pai? Está vendo aí, dona Simone, que eu estava certo? Que eu estou certo? Que João Batista é irmão de Jesus? O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se com a demora dele do santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então atenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminado os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Deus quer fazer isso com nós. Nós queremos ouvir? Não vou para a igreja, eu não vou para aquele velho, porque ele é chato, eu não tenho tempo. Mas não é. Aqui é onde está a verdade. Aqui é onde a gente tem que ouvir o quê? A verdade. O nascimento de Jesus, anunciado, que João nasceu 6 meses na frente de Jesus. No 7º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Quem foi enviado por Deus? Enviado por Deus. E a cidade da Galiléia, chamado Nazaré, uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Um homem da casa de quem? José, da casa de quem? Davi. Mais outra vez, primagem, família. Maria era também filha de quem? Da casa de quem? Que estou a serviço de Deus.
fui enviado para falar com vocês e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará muda e não poderá falar até o dia. Desculpe, eu já vou aqui na frente, me perdoe. Cujo o nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximada-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada o Senhor, esta com você. Olha, veja o que o anjo disse com Maria, viu? E um comboio de vagabundo sem vergonha, de crente safado, que não tem moral de uma cachorra, falando mal de Maria. Olha o que ele disse, ó. E a virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salva, agraciada do Senhor, esta é você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, pois se a pensar no que podia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Vocês aqui estão vindo a verdade. Se é verdade, está sendo pregado aqui. Você já tinha visto falar assim? Já tinha? Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Maria foi o quê? Por quem? E vocês têm moral para falar isso? Vocês deviam lavar a boca com o olho sem vergonha. Para falar de Maria, esses crentes sem vergonha, safado, pecador, saíram da igreja católica roubando, mentindo, se prostituindo e matando gente. Hoje quer ser uma coisa que Deus não aceita que você seja. Se você quer ser bom, seja na igreja que você tiver. Não mude. Eu estou aqui porque foi uma missão que Deus me chamou. Vê lá. Você ficará grávida e dá à luz o filho a quem se chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. E o Senhor lhe dará outro Davi. Presta atenção a isso, viu, Simone? Presta atenção a essa palavra. Presta atenção, viu? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Quer dizer, ele ficou no lugar de quem? Seu pai, ele reunirá sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá com sua sombra. Por isso também este santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Gente. E agora, gente? Eu quero saber, meu povo de Deus, aonde é que tem inferno que vai caber tanta gente? Porque 99,9,9 vai para o inferno. Pela palavra? Quantos ficam? Nenhum.
vocês, crentes, vão para o céu. Está ouvindo? Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. A peça da tua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Está vendo, Simão? Para a gente. Pode se preparar que Deus está mandando a bênção. E é grande, rapaz. Quantos aqueles que criticaram a gente, que meteram o pau na gente, mas não se vê ao Deus vivo. Então Maria disse: aqui está o servo do Senhor, que acontece comigo e você. Então o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Aqui já não fala que José queria deixar Maria por causa da gravidez. Ele desconfiou dela, já contaram. Quem conhece a Bíblia não é brincadeira não, é, irmão? Maria visita Isabel. Eles viram que foram botando coisa que não foi se encaixando, sabe? Hein? Tem uma senhora aqui na live falando que tem uma bênção para o filho dela, que ele quer ser pai, ele quer um filho. Agora lascou. Não, que Ó. olhe, né? Porque ele sabe Ó. a palavra aí, né? Moça. Abençoe Isabel. Moça, senhora, para seu filho ter um filho, tem que obedecer a Deus. Não é oração velha, não. Isso não vale nada, não, senhora. Se a senhora não passar a obedecer a lei de Deus, por que Maria teve filho? Por que Isabel teve um filho? Porque era fiel a Deus, gente. Deus vai botar um filho no seu filho. Seu filho não, na mulher dele. Porque no seu filho não pode ter filho. É ou não é? Ah, meu filho tem um filho. Não vai ter nunca. Ele quer ser pai. Quer ser pai, mas quem vai ser mãe é a mulher. Tá certo? Naquele dia Maria se aproximou e foi desprezar a região montanhosa e a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ó. Será que João era perigoso? Poderoso de Deus? Está vendo, meu compadre? Que eu venho falando muito isso e ninguém vem acreditando em mim. João o poder de João é muito maior do que o de Jesus. Porque João é filho de quem? De Deus, rapaz. Quando ele diz que João vem abrindo o caminho torto para Jesus passar. E clamou em alta voz: bendito você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Olha. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Por logo que
me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a quem creu. Ó, presta atenção, viu? Luz deu som, macho. Deu empate. Deu meio logo. Bem-aventurado a quem creu, porque serão compreendidas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Está vendo, irmão? Não adianta estar reclamando nada não, pedindo, nem aperreado. O cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou para a humanidade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão, ó. Todas as gerações considerarão quem? Maria, com bolinho de idiotas, de abestalhados, vagabundo, não conhece a palavra, empregando para o povo as coisas erradas. Bem-aventurado, porque o poder me faz grande coisa. Santo é o seu nome. E agora, vocês vão dizer o quê? Por que vocês escondem a Bíblia? Não tomam a Bíblia do povo, não para de vender a Bíblia para o povo conhecer a verdade. Agora o povo não lê a verdade. O povo não lê. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, desprezou os que no coração limitavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, aparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão, sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. E aí, vocês vão dizer o quê? Estão caladinhos aí, né? Vocês estão vendo que nossos velhos lá atrás estavam certo? Tudo certo. Só que eles não sabiam a explicação, eles não sabiam dizer, mas aquelas velhinhas que oravam para Maria estavam certas. Está vendo aí, compadre? Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar luz, ela teve um filho. E os vizinhos, parentes, o viram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel. E se alegraram com eles,
Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum ele será chamado João. E disseram: mas vocês não têm nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que ele desse. Então, pedindo-lhe uma tabuinha, e ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiravam. Indo adiante, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. E todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. Essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? A mão do Senhor está com ele. A mão do Senhor está com quem? Com Zá, com João. Já terminando. Cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Está vendo aí que a Bíblia está sendo aberta, virgem? Foi o pedido que Deus fez. Eu comprei a Bíblia e estou lendo. O mesmo sustentou, planta, o poderoso salvação na casa de Davi, seu servo. Nós sustentou, plana, o poderoso da salvação na casa de Davi, seu servo. Como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livrar das mãos dos inimigos, e o adoraremos, sim, temos, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque receberá o Senhor preparar-lhe o caminho. Veja o que João recebeu, viu? Presta atenção, está já terminando. Veja o que João recebeu, viu, irmão? Vou repetir. Sim, santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Você, menino, que é com João, será chamado profeta do Altíssimo. Será ser poderoso homem? Porque receberá o Senhor preparador dos
caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da renunciação dos seus pecados. Graça à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nós visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jacem nas trevas e na sombra da morte, e dirija-se aos nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia, e o Espírito, olha aqui, viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Diga amém. Amém. E aí? Deu para vocês entenderem alguma coisa? Deu para vocês ver que as igrejas evangélicas estão mentindo tudinho? Estão escondendo a verdade? E aí? Vocês têm que dizer o quê? Está vendo aí, Pedro? Eu sempre vinha dizendo, sempre digo, com tudo que eu li, essa leitura agora para mim abriu meus olhos todos. Ninguém besta vem conversar de João na minha frente, não vai ouvir o que quer e não quer. Viu que João é maior do que Jesus? Porque ele já nasceu com o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava dentro dele, no ventre da mãe. E Jesus só foi ter o Espírito Santo depois de 30 anos? 33, não. 30 anos, foi batizado. 33 que ele morreu. Só desceu o Espírito Santo com 30 anos na beira do rio quando coisou. Que rasgou o véu. E agora rasgou o véu novamente. Aí a igreja do véu ainda fica com mentira, irmão? É uma seita, né? Bora lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes a cair em tentação, mas livrai-nos, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta?